Que tipo de formação você recebeu? Muitos gerentes também querem essa autonomia e o dentista tem medo de confiar. Eu vou administrar minha clínica? Eu vou realmente deixar alguém responsável? Fala galera, bem-vindo a mais um podcast, esse projeto tão especial para mim, onde a minha missão é trazer aqui para a mesa pessoas que conseguem colaborar, agregar, fazer de fato mudanças e trazer dicas para a nossa profissão, para o nosso dia a dia de dentista. Hoje eu tenho aqui comigo a Tamara. A Tamara é uma profissional da área, né? Ela não é dentista, mas ela tá ali direto em contato, né? Trabalha com dentistas o dia inteiro, praticamente, né, Tamara? Mas, para além disso, a Tamara tem a Colabore, que é uma empresa, né, de consultoria em gestão empresarial, uma empresa aqui da nossa região que tem alcançado sucesso e altos objetivos aí em relação à mudança em gestão de profissionais da saúde, profissionais de diversas áreas. Eu trouxe a Tamara para a mesa hoje porque eu acho que ela fala muito nas redes sociais dela sobre equipe, sobre treinamento de equipe, e ela gerencia por si só uma equipe de funcionário de dentista. Então, tem muita experiência. Não estamos aqui falando de algo construído há 1 ano, 2 anos atrás, né? Vou deixar ela se apresentar um pouquinho. E eu tenho certeza absoluta que ela vai trazer conteúdos riquíssimos pra gente. E nós vamos aprender muito juntas aqui hoje sobre gestão, sobre equipe e sobre como, de fato, trilhar um caminho de sucesso aí com o nosso consultório, na nossa odontologia. Tá bom? Bem-vinda, Tamara. Muito obrigada. Você se apresentasse para o pessoal quem você é, quanto tempo você está aí na área e falasse um pouquinho de quem é a Tamara junto com a Colabore. Quem é a Colabore, tá? Fica à vontade. Amanda, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada. Eu vejo o canal e sei que tem tantos doutores que passaram por aqui, então é uma grande responsabilidade estar aqui com você também. Obrigada. Então, hoje eu quero realmente compartilhar o que eu vivo e o que eu já vivi na odontologia, as fases que também nós já passamos dentro do consultório. Eu trabalho no Instituto Figueiredo há 8 anos, então comecei lá no atendimento, já com a proposta de administrar, mas lá na recepção, bem na frente ali do atendimento, lidando no dia a dia com o paciente. E hoje nós somos uma equipe de 15 pessoas. Então, tem 8 anos que eu vivo a odontologia. E esse ano faz 5 anos que a Colabore nasceu dentro de um consultório odontológico. Então, inicialmente, nós atendíamos dentistas pelas necessidades e pelos resultados que os próprios doutores viam lá na antiga Ortoclin. E aí, a gente começou um trabalho somente com a recepção de atendimento, de vendas e tudo que envolve o atendimento de clínicas. Só que depois a gente começou a agregar outras necessidades, que é precificação, planejamento estratégico, recebimento de leads. Então, outras clínicas que fazem esse trabalho com tráfego pago. É diferente de você atender um paciente que é seu paciente, verdade. É outra abordagem. Então, hoje eu tenho uma equipe de 5 consultores que fazem o trabalho de oratória, fazem o trabalho de treinamento de equipe, de levantamento de perfil comportamental, de liderança. Tem o treinamento de secretária e tem também o planejamento financeiro. Nossa, então, a gente consegue atender. É um pacotão, é um pacote de sucesso. Eu acho assim, eu tive contato com tudo isso muito recente, né? O contato que eu falo assim, de fato entender que isso precisa estar inserido em qualquer profissional. Tive a oportunidade de ver algumas coisas da Colabore e sou fã do trabalho. Obrigada. E o que eu quero trazer aqui hoje é que eu quero que você esclareça pra gente algumas coisas que muito dentista… eu acho que nós dentistas somos meio cabeça dura, sabe? A gente acha… Você não concorda? Eu concordo. Mas tudo pode mudar. A gente acredita que as coisas têm que ser como eram e que já funciona assim, então tudo bem. Aquela síndrome de Gabriela. E mudar é uma escolha, né? Evoluir é uma escolha. E eu tenho visto isso muito latente ali no Instituto, nos meninos, né? Que são referência. Inclusive, quero eles aqui na mesa. Com certeza estarão. Um dia. E essa equipe, esse treinamento, essa dedicação à gestão, a planejamento estratégico, ela se destaca e ela grita hoje nas redes sociais. E você consegue bater o olho e distinguir quem tem
E quem não tem, né, essa assessoria por trás. Porque nós, dentistas, Tamara, a gente tava até falando disso ali no bastidores, a gente é muito cansado, né? É uma rotina muito pesada. A rotina física e mental é muito estressante. E aí a gente acaba tendo que, de fato, delegar, né? E muitas das vezes, quando a gente toma essa decisão de delegar, é que quando as coisas começam a fluir, né? Então, assim, vamos lá. Hoje, eu, Amanda, vamos usar a minha vida de exemplo, porque eu não quero ficar falando da minha vida aqui, eu quero trazer conteúdo pra galera. Então, vamos usar a minha vida de exemplo. Eu sou dentista há 13 anos, sempre trabalhei em clínicas de todos os tipos, tenho meu consultório. E aí eu comecei a estudar, a me dedicar muito a gestão, venda, empreender, encantar, marketing, coisas que eu sempre gostei relacionadas à comunicação, né? Foi assim que o canal surgiu, inclusive. E aí a odontologia que eu exerço no meu consultório, ela parou de fazer um pouco de sentido para mim. Eu comecei a ver que para eu ajustar onde eu precisava ajustar, eu tinha que começar do zero, né? E é isso que eu vou fazer e decidi fazer, e esse é o meu novo projeto. Mas eu quero assim, se hoje eu tô no escuro, vou começar do zero. Amanda, dentista, fez tudo errado até aqui. Óbvio que não tudo errado, né? Mas assim, no sentido é o caminho da profissão. É o caminho, faz parte. O que você acha que faz a gente, de fato, virar essa chave, né? E ver que as coisas não estão andando mais, né? No sentido da estratégia da coisa. Por exemplo, sempre tive agendas cheias, elas começaram a não ficar tanto. Não é por falta de competência. Não estava sendo fácil mais lidar com os funcionários, parece que eles mudaram muito o perfil comportamental, as coisas muito caras, você tendo ali que ter que manobrar muito preço para cliente fechar. O que você acha que faz um dentista chegar nesse ponto e como que a gente sai desse ciclo? Ótimo. Eu acho que você já começou a falar algo muito importante, que é delegar. E hoje eu vejo, Amanda, que muitos profissionais que já estão na área, já estão atuando, e também os recém-formados, eles são perdidos mesmo, eles não sabem o que fazer. Então, eu compro uma franquia, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou chamar uma sócia, eu vou só prestar serviço. Eu acho que essa tem que ser a primeira decisão. Eu vou administrar minha clínica, eu vou realmente deixar alguém responsável, que é o meu caso hoje. Então, eu acho que o dentista, ele precisa também ter o seu perfil, porque nem todo mundo vai empreender. Eu acho que esse foi o primeiro discurso da Colabora na internet. Porque eu sou uma profissional. Hoje eu tenho uma empresa, mas eu era uma profissional. Eu sou uma prestadora de serviço. E eu fui CLT a vida toda. E eu sempre tive muita realização como CLT. E hoje a internet, ela prega muito uma dualidade, uma rivalidade. Patrão, empregado, preto, branco, pobre, rico. E isso acaba nos prejudicando a raciocinar aquilo que a gente quer para nossa vida, porque a gente vai entrar em uma bolha. Então, se eu sou funcionária, eu odeio meu patrão. Se eu sou patrão, meus funcionários são sempre ruins. E aí, essa briga eterna, ninguém evolui. Então, quando eu fui com esse discurso para a internet, é justamente para a gente criar raízes e raízes que a gente vai conseguir dar frutos. Então, o dentista, muitas clínicas que a gente vai atender, não só clínicas odontológicas, quanto médicas também. O médico também tem essa dúvida. Entendi. Eu vou prestar serviço para o hospital, eu vou ter minha clínica, o que eu vou fazer? Então, esse é o primeiro caminho, porque tem muitas empresas hoje, e o Brasil, graças a Deus, a educação financeira e empresarial tem crescido muito, eu acho maravilhoso, mas tem muitas empresas que cravam, então o dentista tem que sair do mocho. Ou então o dentista tem que ficar no mocho e delegar. Não, você precisa entender naquilo que você vai... Não é nem se realizar no início, porque no início sempre são os desafios. Mas no que você realmente vai gastar sua energia. Isso, e vai ser válido. E vai ser válido. E a gente já atendeu dentista CPF que nos procurou para precificar o seu serviço para quando ele fosse negociar com as outras clínicas. Entendi. E nós já tivemos pessoas que iam começar do zero, assim como você quer recomeçar, que falou assim, olha, eu tenho, sei lá... Eu tenho o mocho, né? Vou usar esse exemplo. E o que eu faço? Por onde eu começo? E isso, Amanda, é algo que vai gastar menos a sua energia, vai te desgastar menos, né? Todo recomeço é importante, mas se é um conselho para a pessoa que vai iniciar, é primeiro você identificar. E a gente identifica isso no nosso planejamento estratégico. Isso. Porque tem pessoas que têm perfil de liderança e tem dentistas maravilhosos que não têm. Entendi. Então,
eu vou te falar, eu trabalho hoje com 3 grandes profissionais que às vezes vai tomar uma decisão pequena e eles me chamam. Eles, como donos, eles poderiam ir lá e resolver o problema, mas não é o perfil. Entende? E reconhece. E reconhece, e delega, entrega, porque faz ali. Agora, eu também atendo profissionais da área que são excelentes dentistas e excelentes gestores. E querem se formar gestores. E querem realmente ir para a administração, entender o que a recepção faz. Tem dentistas que não têm paciência de tiver uma planilha. Então, eu acredito que o conselho que eu daria para o que você me perguntou é você realmente entender, saber onde você vai atender o seu público, que você vai atender. E aí qual que é seu público? É público de convênio? É um público 100% particular? É um público que você vai, desculpa, é um público que vai depender do bairro, da localização que você está, é uma franquia? Então você precisa decidir, porque hoje a gente nem vai focar muito em franquia, porque não é o meu nicho, tá? Não. Eu não atendo franquias nem com a Colabore, nunca tive a experiência, então não é minha expertise. Então a gente não vai usar eles. Mas eu vejo que um problema também que tá, a cerne do problema de muitos dentistas é que eles também não sabem vender o próprio trabalho. Não. Ninguém nos ensinou e isso é algo treinável. Vender não é natural para todo mundo, né? Então, muitas vezes eu pego, até em outras cidades, não é uma cultura só de Patinga, que a recepcionista ela tem dificuldade de fechar ali o planejamento porque o dentista deu 2, 3 opções. Então, ela já confundiu o paciente dentro do consultório. E essa insegurança, ela é transmitida na venda. E o dentista fala, mas eu não sei vender, eu só sei executar. Só que não é dissociado isso. Não tem como desconectar. Não tem como. E aí, qual foi a alternativa que muitos dentistas fizeram? Eu vou contratar um orçamentista. Sim. E aí vem um perigo. Virou um modelo de negócio. E é perigosíssimo. Muitas pessoas perguntam, porque lá eu fecho tratamento. As pessoas, você é orçamentista? Eu falo, não sou e não quero ser. Eu não entendo de dente. Então, quando a pessoa chega para mim, lá na minha sala, e fala assim, Tamara, mas o que eu faço? Resina ou lente? Aí eu devolvo a pergunta, qual foi a sua indicação? Porque quem indica é o dentista, e ele é a autoridade. E eu vou negociar ali forma de pagamento, valores. Então, essa parte da precificação, Amanda, é muito difícil também o dentista entender, porque ele tá vendo só o material ali, a resina. Ele não calculou a hora clínica, ele não calculou. Tem muito a ver também, Tamara, desculpa te interromper, mas com essa crença de que falar de dinheiro no consultório não é legal. E de que venda é errado. Errado. Então, são crenças que foram estabelecidas na gente, né, ao longo da vida, e que na profissão, vender o seu serviço é como se você estivesse ali fazendo algo de errado. Parece que tá insistindo. Para mim, pessoalmente, falar de dinheiro é muito desconfortável para com o paciente. Eu sinto que eu tô quebrando ali aquele relacionamento de confiança a partir do momento que eu jogo dinheiro na jogada. Você tocou no assunto ótimo. Então, deixa eu só te contar qual que é meu combinado com os doutores. Eu ensino isso em outras clínicas. O dentista é o coração. Vocês estão ouvindo as piores histórias, as piores dores. Sim, muitas vezes eles choram. O retrabalho, a pessoa tá cansada emocionalmente porque usou aparelho e aconteceu isso e teve alguma lesão. Sim. Então, vocês se envolvem com a história. Então, o que eu sempre falo? Vocês estão ali para passar o plano de tratamento. A pessoa fala, doutora, me dá um desconto. O dentista sempre vai dar desconto. Sempre. E é normal, porque... Às vezes até de graça, Até de graça, porque você se envolveu ali com a história da pessoa, sabe? A gente teve um caso que marcou muito a clínica, que era um ex-usuário de drogas. E a história de superação dele é linda. Então, quando ele chegou, que o dente dele... Eu vou falar de uma forma para que todos vocês, assim como eu, que não é da área, entendam. O dente dele estava podre. E aí, ele precisava de uma reabilitação. Então, quando você vê uma história dessa, você quer pegar na mão e falar, é um jovem e ele merece. Só que a gente é uma empresa. Então, a gente precisa pagar todos os custos daquela empresa. Então, o dentista, ele se envolve na história e ele passa o fechamento para outra pessoa. Entendi. Que essa pessoa já não... Talvez vai... Eu vou ouvir muitas histórias também. Mas você já tem uma cabeça ali mais focada nos números, no resultado. E aí, você não vai fazer de qualquer jeito. Então, é bom ouvir você falar isso, que eu achei que só eu que era boba. Não, todo dia. E aí, eu tenho um combinado seguinte. Lá no consultório... doutora Adilson, o que você pode fazer por mim? Ele fala assim, olha, eu não posso fazer muito, mas eu tenho uma pessoa que é melhor do que eu. Então, ele exalta isso pro financeiro. Então, quando a pessoa chega lá, a pessoa não vai querer falar com ele. E realmente, a gente faz
Eu acho que, Amanda, a negociação ali dos números é você mesmo ter um leque onde você pode combinar ali da melhor forma com o paciente. Porque as pessoas falam assim, mas você faz de quantas vezes? Viabilizar para o paciente, depende do que o paciente consegue. Tem gente que eu faço de 12 meses, mas tem planejamentos que eu faço de 20. Com uma entrada, a gente pede um 30% ali. E eu já recebi carro, eu já recebi... vou contar, pode contar, né? Já recebi carro, já recebi... Na época da construção, a gente trocou com depósito, que o filho queria fazer tratamento. Libra, euro, carro, acho que foram 3. Boi. Ouro não, né? Boi. Caminhão fechado de tijolo. Negociação, entendeu? Mas a gente tá fazendo com que seja... E a pessoa, quando chega lá, ela já tem certeza que ela quer tratar com você. Ela já te procurou, ela tá dentro do seu consultório. Eles, donos, te dão essa autoridade. Porque é importante também ceder, né? É importante. Porque... Amanda, depois que eu entrei em outras clínicas, eu percebi que realmente eu tenho líderes ali, pessoas que são responsáveis por uma empresa, que eles são fora da curva. São evoluídos, Eles confiam. Mas eles confiam, aí vai em uma outra parte da gestão. Eles confiam, mas tendo um sistema, eles confiam, mas tendo um gerenciamento de conta. Eles confiam vendo os números acontecer. Eles confiam cobrando. Vendo resultados. Mas eles veem a entrega. E eu falo... de equipe é o seguinte, a equipe sempre vai ser o seu reflexo. E eu aprendi a amar a odontologia por causa deles. Amar. Então, já teve paciente que eu falei, gente, não tem como fazer essa negociação. Eles falaram, Tamara, pode fazer. Vai dar certo. Entendi. E eu falava... Tá bom. Então, não era o desconto, era a condição. E a pessoa queria estar ali, queria fazer o tratamento. Então, eu aprendi a amar. E esse amor foi transferido para a equipe. Então, quando uma recepcionista, ela representa o dentista... E eu comecei a colaborar também falando de recepção... Eu falo assim, gente, ela é a porta de entrada, mas ela é a sua extensão. Então, ela é a sua primeira impressão e ela é você ali sendo representada. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, ele é bom... Eu falo, não, ele é ótimo. E eu falo isso vendo isso acontecer. Entendi. Então, o relacionamento interno, com convicção. Você não tá enganando ninguém, né? Você não tá falando isso porque você foi treinada a falar isso. Não, é porque eles foram me ensinando no dia a dia, na forma de lidar com a esterilização dos materiais, na forma de lidar com a limpeza do consultório, na forma de tratar o paciente, no tom de voz, na escuta. Então, a consulta não pode ser menos de 1 hora. E isso era uma regra. E se você for olhar pelos números, muitas vezes o valor da consulta não vale a pena, mas não é a consulta, é o paciente. Sim. E aquilo que eles vão fazer depois. Então, eles veem a taxa de conversão, então assim, confiam, sabe, amor? Sim. Foram 8 anos construindo, eu comecei ali sozinha na recepção, com mais uma auxiliar atendendo os 3. Hoje, são os mesmos 3 dentistas e uma equipe de 15. Se você olhar financeiramente, fala assim, nossa, essa menina é doida. Mas na época, nós éramos convênio, a gente fez a transferência pros... E é muito interessante que eu falo com eles assim, vamos usar essa estratégia? Eles falam, tá bom, eu confio, vai dar certo. Mas contigo, Tamara? Não, mas aí... mas a gente foi construindo isso juntos. Então, eu vejo que muitos gerentes também querem essa autonomia e o dentista tem medo de confiar. E as pessoas falam assim, Tamara, eu já fui roubada. E aí eu vou contar pra vocês, nós também já. E a pessoa tava debaixo do meu nariz. Ai, Tamara, mas eu tenho uma pessoa que fala muito mal de mim, eu sei disso. Eu também já passei por isso. E foi muito frustrante. Era uma pessoa que eu confiava muito. E começou a falar mal de tudo que estava envolvido com o meu nome. E foi muito frustrante. A gente passou uma época de 6 meses, Amanda, que... ninguém pensou em desistir, mas eu realmente entendi a dor de quando um profissional fala assim, treinar as pessoas é muito difícil. É muito difícil, porque a gente entregou tudo e mesmo assim. Só que aí a gente vai num outro lado que é extremo, que é o caráter. A gente não treina caráter. Então tem o perfil, tem o coração ensinável e tem o que não é ensinável, né? Então o dentista, ele realmente precisa entender onde ele está localizado, quanto ele vai cobrar, não se comparar. Então, as pessoas me contratam e falam assim, como que é lá no instituto? Eu falo, não, lá acontece assim. Eles mas pegam de referência, né? É porque os meninos se tornaram eu mesmo. acho que referência a referência é normal. mas a comparação é perigosa. É perigosa. Então, existe uma história, foi um caminho. Então, quando a gente uma realidade. E quando a gente vai para uma clínica odontológica, a gente procura entender a história, como que tá o caixa, como que é a perspectiva. E o que você acha? Você acha melhor... Não é melhor, claro. A palavra não é essa. Você acha mais fácil começar de novo ou você acha mais fácil recapear? Eu já sei que você já pegou os 2 desafios. Já. Olha,
começar de novo. É. E posso te explicar por quê? Porque a pessoa não vai desistir. Se ela teve coragem, assim como você está tendo, de recomeçar, é porque ela tem certeza do que ela quer. Exatamente. Não tem dúvida mais. Eu fui por esse caminho e não deu certo. Agora eu vou tentar. E se não der, Amanda, Sim. você já está mais que preparada. Sim, com certeza. Então, os dois são importantes, mas o recomeçar Os dois têm solução, né? louvável. Obviamente. Tem. Mas muito mais interessante quando você tá com um projeto ali do zero e faz tudo redondinho, né? Desde a seleção das meninas. Você faz essa parte? Faço. Não, eu não faço a captação, não. Tipo RH. Não faço essa captação, que eu sei que é uma dor de muitas clínicas. Mas os nossos clientes, sempre quando acontece consultoria e vai ter alguma contratação, Entrevista. uma entrevista, eu participo. Porque aí eu entendi. faço teste de perfil comportamental, eu ajudo a identificar. Eu entrei numa clínica ano passado. Quando eu entrei, eu fiz o teste com quem estava na recepção. Já estava fazendo. E eu falei, não, essa Não é pessoa perfil. não é perfil. É um perfil para vendas e captação de lead, porque é agressiva, é inteligente, Entendi. gosta de números. Mas se você for colocar ela ali para servir um café, para fazer o encantamento do cliente, ela tem preguiça. Entendi. Mas é o perfil. É pouco pra ela, É né? pouco, ela é expansiva, é isso mesmo, ela é expansiva. E aí agora, esse ano, a gente teve uma reunião semana passada e eles falaram comigo assim, é porque a gente tá com dificuldade, a gente vai realocar ela. E eu fiz o treinamento, fiz tudo, mas eu identifiquei lá no início. Então a gente faz essa identificação, até mesmo para quando a gente vai entregar as ferramentas, a pessoa não se frustrar e não achar que é a consultoria. Entendi. E isso é super normal, tá? Super normal, porque vai do perfil mesmo de como a pessoa ela entrega ali em cada área da Quanto clínica. tempo dura uma consultoria dessa? Olha, tem a consultoria de planejamento estratégico, porque são separados. Sim, eu digo essa consultoria no sentido de tô começando do zero, então eu preciso de um planejamento estratégico, eu preciso planejar uma equipe, é diferente, né? É diferente, mas vamos do planejamento estratégico, que é o início, assim, vamos falar, é o esqueleto da empresa. São 3 meses. Então, os encontros, eles são ou quinzenais ou semanais, porque são horas de atendimento. Só que o nosso consultor, a gente faz um grupo e esse muita entrega, né? e ele fica todos os dias disponíveis. Então, ele te passa uma ferramenta, e aí quando ele te entrega essa ferramenta, ele fica, tá aplicando, tá fazendo, tá preenchendo, então ele acompanha. E aí você tem todo o know-how da sua empresa, aí você vai ver viabilidade de mercado, se aonde você tá correto. Precificação. Ele faz o estudo completo. Massa. É muito bom, é muito bom. Eu imagino. Depois que você faz o planejamento estratégico, aí eu vou para treinar a equipe. Então, treinamento, eu já fiz treinamento de 1 mês, já fiz treinamento de 6 meses, já fiz treinamento de 1 ano. Porque vai do tamanho da equipe, da complexidade e na viabilidade que o meu consultor faz, se a pessoa vai crescer, eu fico mais tempo. Entendi. Então, eu já atendi, por exemplo, clínica de radiologia, que eu comecei com uma clínica e hoje eles têm 3. Então, aí eu acabei indo para outras unidades, preparando, criando a cultura da empresa. Então, isso depende do crescimento também. Esse assunto consultoria, ele cresceu muito nos últimos anos, né? A gente só escutava falar isso de auditoria, consultoria, assim, lá dentro da Usiminas, na Vale, né? Pelo menos eu, da minha cultura, Sim, é a isso. minha também. Eu fiz administração e era assim. Trabalhei para fundação, então, não, hoje é dia de auditoria, de consultoria. Ficava todo mundo assim, Com né? medo, né? E isso foi se popularizando, isso foi virando uma coisa meio que na boca do povo. E hoje, para ser, né, para você contratar uma consultoria, tem de todos os tipos, de todos os preços, né? Tem online, tem presencial, tem consultorias gravadas, enfim, tem de todas as coisas. Eu tenho muita curiosidade. Aí, no geral, mas eu vou usar você para sanar essa curiosidade. Que tipo de formação você recebeu? Foi só a sua experiência? O que você estudou para ter todo esse know-how, para você ter toda essa expertise e conseguir diagnosticar e tratar problemas assim dentro de um consultório? Sim. Amanda, eu fiz administração, e é isso. E eu não tinha intenção nenhuma de ter uma empresa de consultoria. Entendi. Nenhuma. A minha história, eu posso contar ela também depois, assim, até no meio do podcast, mas a minha história é o seguinte: o resultado, eu sempre trabalhei em vendas e atendimento. E eu falo que meu grande treinamento de comunicação foi a igreja. Então, eu sempre falo isso no meu Instagram, gente, igreja é um grande treinamento. É um grande palco. As pessoas têm medo de ir pra frente, pegar um microfone em faculdades, né? Até mesmo dentro do consultório. Porque ali você tá diante de um público, né? Que seja uma pessoa.
E a igreja, ela te treina porque ali você não é julgado. Então, desde criancinha, minha mãe me colocava lá e faz as coisas que você tem que fazer. Então, como você não tem aquele julgamento, é bonitinho, aí erra e tudo, você vai pegando mais confiança. Então, eu sempre trabalhei com atendimento. E meu primeiro destaque foi quando eu trabalhei, hoje é o Fibonacci, mas na época eu trabalhei era o Elite. Sim, lembro. Então, eu fiz da recepção o local em que todos os alunos gostariam de estar. E eu sempre criei, até por uma questão mesmo filosófica cristã, eu sempre criei aquele versículo que fala que tudo que você vai fazer é pro Senhor. Então, isso é um lema que eu tenho na vida. Então, lá eu fazia com que aquele ambiente fosse onde os alunos gostavam de estar. Eu conversava muito com eles. Era muito bom. E você sentia prazer em fazer isso. E hoje eles são médicos. Eu quero contar uma história bem legal. Porque hoje eu atendo o Márcio Cunha. Vou contar, peraí. E aí… Peraí, você tá se entregando na sua idade. O cara tava no pré-vestibular, agora o cara é médico. Não tem problema, não. Tá te chamando de tia Tamara já? Não tem problema, não tem problema. Lá na época eles me chamavam de tia, hoje na rua não. Mas… quando eu fui para o instituto, as pessoas começaram a ver as transições que foram acontecendo, de tudo, nos mínimos detalhes. E o convênio foi o mais forte. Sair do convênio para o particular, eu já vivi isso. A gente foi fazendo a migração chegou uma hora que a gente falou assim, não, chega. Então, a gente começou… Aí recomeçou do zero, com a agenda coragem, vazia. Né? Porque muita você toma coragem. Um baque financeiro quando você caixa tira. bem tímido e muita coragem. Então, eu tinha que dar tudo de mim, porque a aposta foi minha. Então, tinha que dar certo. Você que colocou na cabeça Eu tava deles. falando… na verdade, o Ramon já tinha conversado comigo. Eu não conhecia muito da área. Ele foi me apresentando o que ele queria, as referências que ele tinha no Brasil. Eu fui estudando aqueles dentes. Eu falei, não, então tem que cortar do zero. Não dá mais para fazer uma consulta. E o paciente assinar uma guia de R$20. E aí, a Amanda… começou. Só que ao mesmo tempo que a gente começou a administrar a Ortoclin, começaram os cursos. E os dentistas sempre, na hora de agradecer no final, eles sempre falavam assim, como que vocês fazem para ter uma equipe assim? Como que vocês fazem? Aí eles só falavam assim, é ela. Chama a Tamara aí, gente. Tamara, fala aí. E era natural. E eu falava, gente, o que vocês querem saber? Eu vou falar. Até que uma dentista um dia levantou a mão e falou assim, você pode falar isso para minha recepcionista? Eu falo. Eu olhei para eles, né? Aí eles… Pode. Então, a Colabore nasceu assim. Então, essa dentista, eu tenho muita gratidão por ela. Ela despertou, que é a doutora Luísa Aquino. Muita gratidão. Então, o trabalho que eu fiz lá com a Daiane foi a minha escola. Só que deu muito resultado. E aí, né? a própria doutora Luísa começou a falar de mim para todo mundo. Os dentistas também já sabiam que aquilo ia acontecer e foram fazendo. Então, a minha formação, ela veio da administração por eu ter esse conhecimento administrativo. Só que a área do atendimento foi a experiência e o resultado. Reconhecimento. Foi. E aí, a Colabore, inicialmente, era só recepção. Então, eu tenho consultores que são muito capacitados, que fizeram FGV, que tem pós e que atuam nessa área financeira. Então, eu faço um diagnóstico. Você delegou. Eu faço um diagnóstico inicial. Então, o Marcos, hoje, que é o meu marido, ele é consultor financeiro de pessoa física. Inclusive, ele atende donos de clínicas, né? Na vida pessoal. E aí, quando ele faz o primeiro levantamento para entregar o projeto, porque assim, se você for contratar uma consultoria robusta, você não dá conta. Não é nem questão do preço, é muita informação, é muita novidade, você precisa atender. É verdade. Então, quando a gente faz o primeiro diagnóstico, e aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero contratar a Tamara. O Marcos falou assim, mas seu preço tá errado, como que a sua recepcionista vai vender? Não tem como. E esse diagnóstico, vocês têm acesso a tudo? No início, não precisa. Não, antes de vender o projeto, não precisa. Entendi. Quando a gente trabalha em loco. Então, a gente trabalha na clínica. Eu não faço remoto. Então, a gente tá lá dentro. Aí, o Marcos primeiro conversa. Aí, a pessoa sabe, assim, mais ou menos o faturamento. Porque, às vezes, nem o próprio dentista sabe. E mistura aí, pessoa física com jurídica, E aí, quando o Marcos enxerga, é o Marcos que faz. Ele tem esse olho clínico mesmo. E depois vem a minha expertise para identificar aquilo que o dentista precisa fazer. Só que, Amanda, isso é um trabalho de pessoas, assim… Eu tenho… O meu consultor de liderança, ele é uma pessoa, de planejamento estratégico é outra. Eu fico com a parte de gerentes, especificamente gerentes e recepcionista. Que é o que você domina, né? Que é o que eu domino. Então, há 8 anos a gente… E hoje, até hoje. Inclusive, hoje tá tendo curso lá, a gente tá gravando aqui, tá tendo curso lá.
E com certeza vai ter um momento que eu vou lá e me apresento e falo um pouquinho da Colabore. Então, nasceu assim. Entendi. Não foi a minha intenção, para ser muito sincera, não foi a minha intenção, mas aconteceu da forma natural. E você sabe por quê, né? Porque é uma dor da odontologia. É uma dor, é uma É uma dor da medicina, é uma dor da área da saúde. Nós não temos nenhum tipo de capacitação para isso. E quando a gente vê pessoas executando um bom trabalho, né? Na intuição, porque você sempre foi ali, você tinha um treinamento da administração, mas Sim. quantos administradores existem no mundo, né? É intuitivo, é muito de personalidade, de gostar de gente, né? Ô, Amanda, e eu vejo umas necessidades também que são básicas, mas que são fundamentais, que muitas clínicas ainda pecam, que é não ter sistema. E quando eu cheguei para trabalhar, eu queria assim, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Os pacientes chegavam para pagar, eu tenho autorização para contar, tá, gente? Tá tudo bem, tá? Foi tudo combinado antes. Então, tá bom. Mas a gente Não arruma problema no meu podcast. Não. Eles vão estar aqui, eles vão confirmar, podem trazê-los. A gente tinha uma caixa, Aham. e tinha separações por letras, e eram aquelas fichas Sim. que eram escritas, então você podia rabiscar, Sim, você podia rasurar. rasurar. Era muito fácil você apagar aquela informação, entende? E tem muita gente que passa hoje por esse tipo de problema, porque realmente não tem um controle. Então, quando eu vi, eu falei, meu Deus, a gente precisa começar realmente do zero. Então, muitas clínicas hoje precisam de um sistema. Eu sempre indico um que eu uso, eu acho ele bem completo. Qual que é? O Clinicorp. Ah, eu gosto também. Eu acho que o Clinicorp faz a conciliação bancária de tudo. Tem muitos sistemas odontológicos, eu conheço a maioria, que quando a gente vai, por exemplo, conciliação de cartão, ele não desconta a taxa. Cara, o caixa fica errado. Seu caixa não tá certo. O que você vende não é o que você recebe. Eu gosto muito do O Clinicorp. Clinicorp é muito Eles falam que a completo. parte administrativa dele é ainda melhor do que a parte clínica. Maravilhoso. Porque a parte clínica dele é bem simplificada, né? Eu já vi melhores no caso de layout. Ah, tá. Mas o pessoal se apega a essa parte Nossa. administrativa e de CRC dele, que é impecável, Não, é né? impecável, é maravilhoso mesmo. Eu super indico. A gente tem o pacotão completo e a gente utiliza tudo. Então, Aí o Clinicorp patrocina a gente. por favor. Eles são ótimos. Então, é bom você ter um sistema, né? É importante. E eu vejo que a contratação da recepcionista, você pensa, né? Você vai contratar uma técnica. Aí você vai buscar lá no SESC, nas escolas técnicas, ou vai pedir indicação. E Sim. a pessoa vai te atender. Ela vai Sim. te atender. E a recepcionista, geralmente, a pessoa fala assim: você tem uma moça, assim, uma moça que fala bem, bonitinha, assim, desembolada, você não sabe nem o Desembolada. critério para contratar uma recepcionista. Ah, pode ser a prima, pode. Fulana tá precisando de emprego. E aí é isso. Ou então, primeiro emprego, aí a pessoa vem totalmente despreparada, porque nem no mercado ela participou. Eu sou super a favor do primeiro emprego. Já treinei recepcionista de primeiro Mais emprego. fácil, talvez. É mais fácil. Aham. Mas ela chega totalmente despreparada. E eu vi que essa era uma dor muito grande, porque toda a equipe técnica é capacitada e a recepcionista não. Não. Não E é ela que Curso vai de quê? De recepcionista? Quem dá? tem, isso. Foi aí que nasceu a Colabore. Então, quando eu fui pra internet falar assim, que você tem que fazer um bom atendimento, você é sua marca, eu vim com esse papo, vamos falar assim, muitos empresários falaram assim, cara, minha recepcionista tem que ouvir isso. Como elas recebem esse tipo de informação? As recepcionistas? Nossa, elas amam. É. Elas são carentes de treinamento. Entendi. A gente fez uma reunião essa semana, né, Marcos? E aí os doutores falaram assim: Tamara, você pode falar com ela o que você quiser, ela gosta muito, porque elas não têm nada Não. para guiar elas. Verdade, faz todo Elas não sentido. têm. Mas eu falo com os empresários, elas precisam ouvir isso mesmo que eu tô falando, mas também você precisa entender. Então você precisa entender que hoje uma recepcionista fazer administrativo, financeiro, limpeza, CRC. Tudo. É muito. é sobrecarregar a recepcionista. E aí, muitas vezes, ela vai ganhar ali um salário, uma comissão tímida, e ela tá fazendo função de 3 pessoas. Eu atendi uma profissional que, quando eu entrei, eu falei com ela, olha, ela tá fazendo limpeza, tudo, ela tá com desvio de função, cuidado. Entendi. Trabalhista. Cuidado. E ela sofreu. Ela É. sofreu. Você preveu isso. Porque eu via na forma como ela conduzia. Entendi. Registrava Pesado. tudo, filmava, tirava foto, reclamava, tô muito cansada, não tem como eu me maquiar para atender porque eu tô com a minha mão com o cheiro de cloro. Então o dentista também precisa entender essa parte que ele
é que hoje as contratações, Amanda, elas são caras. Sim, eu sei. Elas são caras. Então, não é só o salário, tem o imposto, tem a previsibilidade ali anual de um funcionário. Só que quando você coloca isso, aí volta lá. Quando você coloca isso na ponta do lápis, no planejamento, não é que você vai crescer sua equipe de repente. Então, a Colabora te fala assim, Amanda, daqui 6 meses você precisa ter mais 2 pessoas. Entendi. Então, a gente vai construir isso juntos. E você não tá tirando isso do nada, né? Não é porque você quer ver mais gente ali. Não. Desistir tudo, você tá fazendo essa afirmação baseada em números é. E naquilo que você vai se capacitar também para fechar os tratamentos, para ter ali mais orçamentos fechados. A gente recebeu uma mensagem hoje no celular da Colabora que o meu consultor de planejamento estratégico falou assim, gente, vocês viram tanto que aquela clínica faturou, foi realmente fora da curva e tal. Então, ele realmente acompanha isso. E eu fico nessa parte estratégica da empresa mesmo, de falar com vocês, de me comunicar. Muito porque eu sou horário. Eu falo que a odontologia me escolheu. Sim. Então, eu honro essa profissão. E uma coisa que eu falo para todos os dentistas é que eu tenho como meta, assim como os doutores com quem eu trabalho, eu tenho como meta que a odontologia seja respeitada como a medicina. A mesma que a minha. Então estamos juntas. Então, falei disso hoje lá no sério? conteúdo. Falei. Olha esse feeling, hoje. gente. Eu falei disso hoje, que Isso a gente é muito energia. comparado e que não deveria existir comparação, porque as duas profissões são tão competentes quanto e merecedoras. É saúde. E aí, uma das perguntas que as meninas me fizeram no congresso, que eu dei um espaço para elas fazerem pergunta, é: dentista ganha mais que médico? Tem como dentista ganhar mais que médico? Claro que tem. Claro que tem. Claro que então, eu vou contar agora a história da escola. Isso. Eu acho que agora vai se encaixar. Pode contar. Quando eu trabalhava lá no Elite, o doutor Ramon, ele era aluno. Ele já era formado em odontologia. E ele foi fazer cursinho para ser médico. Sério? E eu fui conversar com ele, porque eu conversava com os alunos, como eu te falei, eu fazia a recepção, meu ambiente. E eu falo isso hoje para as recepcionistas: você não sabe a oportunidade e as portas que você abre na recepção. Recepção, verdade. Porque a pessoa, por mais que eu esteja ali representando o instituto, quando eu estou fora do instituto, a pessoa me vê e fala assim: ah lá, a menina do Breno, ah lá, a menina do Adilson, a menina verdade. Então, a gente acaba virando a marca do lugar que a gente trabalha. Isso é muito sério. E aí, ele queria fazer medicina e ele realmente estava sem esperança com a odontologia. Entendi, desmotivado. Super frustrado, sabe? Então, a gente teve uma conversa ali, uma conversa madura, em que eu dei minha opinião, porque eu não sabia nada da odontologia. E eu falei pra ele: tudo dá dinheiro. Então, tenho certeza que... Alguma coisa aí tem que se encaixar. E eu falei com ele: eu tenho certeza que seja o primeiro, então, que vai fazer diferente e tudo. E foi uma conversa super legal. Meses depois ele saiu, aí eu não fiquei sabendo o que aconteceu com ele, se ele tinha passado, enfim, nem era todos os alunos que eu sabia o que acontecia no pós. E aí, nesse tempo, Amanda, eu pedia muito a Deus uma oportunidade de administrar uma empresa. Porque eu fiz administração não porque meu pai, porque a minha sala, não, todo mundo era filho de... herdeiro. Na minha sala era assim. Mas eu gosto de ver esse antes e depois. Parece que parece não. É uma característica pessoal. Você gosta da odontologia. Eu gosto de ver as pessoas saindo do zero e crescendo e tal. E eu via isso na escola quando eu fazia com os alunos. Então, eu acompanhava os alunos ali, conversando com eles, via eles passando. Eu falava: gente, é isso, eu preciso fazer isso. E os pais voltavam para conversar comigo: você que é a menina da secretaria, né? Escola, eles falam secretaria. E aí, eu orando nesse mesmo tempo, eu falava: Deus, me dá uma oportunidade de pegar uma empresa e eu realmente aplicar aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto. E aí, um dia meu telefone tocou, eu já tinha saído do Elite. E aí, as meninas me ligaram e falaram: Tamara, veio um rapaz aqui, ele já estudou aqui, ele veio procurar você, ele pediu seu telefone, posso passar? Eu falei: pode. E aí ele me mandou uma mensagem, falei: eu preciso conversar com você. É o Ramon, lembra de mim? Eu falei: lembro. E aí eu nem perguntei na hora pra ele, a gente conversou por mensagem e eu fui até a Ortoclin. Quando eu cheguei lá, o Ramon falou assim: olha, Tamara, eu decidi apostar na odontologia mesmo, é isso que eu quero, conversei com a minha família, a gente vai fazer isso tudo acontecer, só que a gente precisa de uma administradora e eu lembrei de você. E o pai dele já era dentista? Atuante. Já. Eles são filhos do... E era aquela odontologia que ele fazia tudo sozinho? Tudo sozinho. Eu entrevistei aqui o Joaquim e o Marcos. Conheço, pai e filho, conheço. E eles falaram justamente dessa transição. Conheço. O Joaquim falava que ele mandava carta para os pacientes, e ele carimbava, ele fechava e ele contava que 10% voltava para o consultório. O Adilson, ele tem as cartinhas lá no computador até hoje, porque ele adora lembrar dessas cartinhas. Então, é isso. Então, o Adilson veio dessa leva, né? Doutor Denis, eu vi que a filha do doutor Denis veio aqui. O doutor Joaquim. Então, esse pessoal, eles era
deles. aprenderam na marra. Na marra. Só que o Ramon queria inovar. Ele queria fazer diferente, ele queria uma clínica bonita. Esteticamente, ele já imaginava o instituto lá atrás. Ele já era gourmet. Já era gourmet. E aí, quando ele me chamou, que ele falou assim, eu preciso de uma administradora, eu falei, é isso. Então, Deus ouviu ali a minha oração. E eu falo que a odontologia me escolheu por esse motivo. Então, foi ali que eu me fiz administradora, assim, de fato, né? De saber tudo do início, como é hoje. Conseguir aplicar o que você aprendeu. Consegui aplicar. E aí, começou a acontecer uma coisa muito interessante, que hoje os alunos são formados. E em muitos lugares que eu vou, eles estão lá, ou como médicos, ou como... Eles lembram de você. Na hora. Eu já fui... Você marcou. Uma vez a gente foi viajar, a gente estava no aeroporto. Um aluno me gritou. E na hora que grita, meu marido já fala, é um aluno do Elite. Ele já sabe. Então, eu já tive vizinhos, pessoas que marcaram minha vida. Legal, E aí, cara. agora o Márcio Cunha me contratou. A gente já vai fazer 2 anos que a gente está na fundação. Graças a Deus, a gente tem um contrato lá para treinar. Imagina você treinar o hospital. Nossa, e a fundação gosta de um treinamento, tá? E a fundação é aqui e todas as unidades. Fundação enorme. E aí a gente está com ele já. Eu comecei com a recepção, agora a gente está com todos os gerentes, todos os líderes, equipe de enfermagem. Nossa, que responsa, hein? Muita Eles são muito responsa. exigentes. E aí, quando eu estava saindo do auditório, veio um ex-aluno de jaleco. Eu olhei e falei, Matheus, ele, Tamara? Eu tô assim, você é médico, ele? E você tá treinando, né, as meninas aqui? Eu falei, então, esse fluxo da vida é o que eu ensino para as recepcionistas. Você não Isso sabe o dia de sucesso, amanhã. Sabia? Para mim, isso é você ver a sua roda girando. A roda de gira. forma positiva. As pessoas às vezes falam, sucesso é quando eu atingir tal coisa. Não, isso é sucesso. E gira, Amanda, e gira. E eu Né? ensino isso para elas. Eu falo, olha, vocês estão aqui atendendo pessoas que amanhã elas podem estar te atendendo. Isso é muito verdade. Que amanhã elas podem ser seu cliente, podem ser seu chefe. E vão ser mesmo. E vão ser mesmo. Porque a gente tá em Patinga também, né? E as portas, elas se abrem na Sim. oportunidade. Cidades relativamente pequena. Então, quando a gente vai para um atendimento de WhatsApp, quando a gente vai mandar um áudio, aí a pessoa fala assim, nossa, esse paciente é muito chato. E realmente ele é chato, mas é o chato que ensina. É ele que vai te amadurecendo. E não tem como você eliminar o chato. Você vai fazer o quê? Mas o chato tem credibilidade. Ai, o chato é O chato tem credibilidade. Ó, eu vou contar pra vocês. A gente teve um paciente lá muito chato. Todo muito chato. tem credibilidade. Aí sabe o que a mãe dele falou? A mãe dele não. A família dele inteira hoje faz tratamento com a gente. E a mãe dele falou assim, não, se ele veio aqui, porque meu filho é muito chato. Se ele veio é porque é bom. Ela falou assim, meu filho é muito chato, quer dizer, exigente. Então, como ele tem esse nível de exigência, ele é muito enjoado. Quando ele falou pra gente que ele tinha amado estar aqui, eu pensei, meu Deus. Nossa, o lugar é bom. Quando ele falou que ele tinha amado, foi a família toda. Então, tudo vai ensinar. Como que você consegue entrar na cabeça delas pra elas terem essa... Eu acho que não é todo mundo que é treinável, né? Mas eu incentivo os profissionais também a bonificar, sabe? Ah, entendi. Eu ensino também É isso. importante as pessoas saberem disso, porque Pra que a gente... do jeito que você fala, falou assim, nossa, vai pegar um Shrek e transformar ele num príncipe, né? Não é assim. Não. Elas precisam ser recompensadas por isso. E, às vezes, a dor da recepcionista, inicialmente, não vai ser o dinheiro. Ela sabe que isso vai vir como consequência. Mas elas também, às vezes, elas querem um reconhecimento. E vou falar, toda recepcionista admira o dentista. Mesmo que vocês não saibam, elas admiram. E quando você erra uma coisa, o dentista te corrige. Quando você acerta, você não elogia, elas ficam super sentidas. Entendi. Elas falam, tá, Mari, eu faço tudo certinho. Mas você tá acostumado do tudo certinho todo dia, não tem um reconhecimento. Isso é muito legal, né? Pra gente saber esse outro lado, porque você tá tão distante delas, ao mesmo tempo tão conectado, né? Sua vida, sua agenda depende 100% do trabalho delas estarem ali às 8 horas, né? Porque se elas não forem, sua vida já começou difícil. Elas sentem falta de uniforme. E ao mesmo tempo a gente tá tão desconectado, né? Isso é muito interessante. Elas sentem falta de uniforme, elas sentem falta de reconhecimento, elas sentem falta do lugar... Treinamentos e do lugar ser adequado para elas. Às vezes a cadeira não é boa. Eu tô falando de detalhes, gente, que muda a mentalidade delas. Então, elas, por exemplo, eu tô aqui com uma cadeira. Para eu trabalhar, talvez, ela pode ser um pouco desconfortável. E às vezes você vai levar isso pro profissional e ele vai ver como gasto. Mas se eu tenho um ambiente favorável, a pessoa tá se sentindo bonita. A gente até veio com essa proposta de uniforme social. E isso muda mesmo, porque você coloca um uniforme social, automaticamente você quer maquiar, você quer arrumar seu cabelo. E às vezes
o uniforme, você tá com o braço aqui todo exposto, as axilas, um Fica decote. desconfortável, aí já põe uma blusinha por cima de lã. É desconfortável, é feio, né? Essa sobreposição. Inclusive, foi agora o inverno. Eu fiz um vídeo sobre isso. Inclusive, você tocou nesse assunto, eu fiz um vídeo sobre isso. Fala, gente, Eu acho que eu vi. tudo tem que ser padrão. Sabe? Então, Você coloca um a blazerzinho. garrafinha, a gente coloca o blazerzinho e tal. Então, esses custos, eles refletem também na minha dedicação no atendimento. Isso não é caro de fazer, né? De implementar no consultório. Que as pessoas acham que isso custa muito dinheiro. Eu falo às pessoas, eu me incluo nisso, né? Nossa, gastar com uma consultoria e depois ela vai mandar eu fazer um monte de coisa. E vai. E vai, mas tem como fazer com pouco, né? Depende de onde você quer chegar. Vai. Por exemplo, o que é melhor? A gente investir ali num sistema de 300, 400 reais por mês, mas que você tem ali o acesso do financeiro no seu celular, que você vai conseguir ver sua agenda, que você vai ver o cadastro, vai ter a fotinha do seu paciente de primeira consulta, você já cria um rapport ali no cadastro, você tá vendo quem é. Então, eu sei que quem vai chegar é a Amanda, e eu tô vendo o rostinho dela, já vou cumprimentar. Entendi. Então, são detalhes que realmente você vai construindo, né? Mas agora eu lembrei de um gancho que eu comecei a falar, da odontologia ser tão respeitada quanto a medicina, e a gente vê isso muito na consulta. Então, quando a gente vai comunicar isso com o paciente, ele te questiona por que você tem que pagar consulta pro dentista. Você só quer uma opinião. E é só uma olhadinha, né? E o orçamento, e a consulta com o médico eu espero meses. Então, Pra ele me passar só um exame. Eu estava na recepção quando eu vivi isso. E você ficar ali mandando áudio, convencendo. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui pra internet e comecei a falar com o público. Falei assim, não, peraí. E os pacientes te seguem? Segue, comentam, mandam direct. Mas eu comecei a falar isso pro público em geral, sabe? Pra todo mundo. Falar, não, o dentista, ele também tem a hora clínica dele. E o conhecimento dele afeta a sua saúde. Quando ele indica pra você ali fazer um canal, fazer um implante, eu tô falando da sua saúde. Eu não tô... Porque se o médico falar pra você assim, você tem que fazer essa bateria de exame, você vai fazer. Então, da mesma forma que o médico tem essa confiança, tem essa moral, eu queria que a odontologia também fosse reconhecida. Então, o meu trabalho, cultural, Amanda... E aí a gente cabe a nós. E o meu trabalho, independente de estar no Instituto Figueiredo ou não, é fazer com que a odontologia, e eu englobo isso a todos os profissionais da área, serem honrados e reconhecidos pelos pacientes. Como é em outros países, né? Porque aqui tem essa bobagem. Sim, e aí a gente trouxe, eu tenho umas metas pessoais, até mesmo para ter resultado. Sim. Então eu sempre falava assim, eu falei isso com o Breno, Ramon e a Dilson, falei, nós vamos também ter fila de espera de consulta. No início, todo mundo te olha assim, né? Louca. Fala, entendi. A maluca. Vamos lá, né? Mas como eu falei, eu queria honrar a profissão deles e de todos os profissionais. Então, a gente começou cobrando R$50 e dava o desconto quando a pessoa fechava. Depois, a gente foi para R$100 e dava o desconto da consulta quando fechava. Se a pessoa fechasse, tirava. Até para as pessoas irem acostumando. Aí, a gente foi aumentando 200 e tal. Hoje, é 350 e a pessoa paga R$50 antecipado para marcar. E a gente tem hoje essa fila de espera de 3 meses. Então, quando as pessoas falam assim... Meta atingida, qual é a próxima? 8 anos. 8 anos, gente. Não, tô contando isso pra motivar vocês, tá? Mas foram 8 anos construindo muita agenda vazia. Não vai ser da noite pro dia, né? Já teve semanas, Amanda, que a gente deixava a clínica fechada, porque era um pouquinho perigoso, né? O local ali que a gente tava, o estacionamento era muito longo, então a gente não tinha controle. E aí, a gente ficava lá dentro e não tinha o que fazer. Sabe? Não tinha o que fazer. Não tinha demanda nenhuma. Não tinha procura, as pessoas reclamavam, achavam um absurdo. Então, hoje, quando a recepcionista fala assim, eu não sei lidar, eu consigo fazer com que ela realmente mude a mentalidade, porque eu passei por isso. E é frustrante mesmo a pessoa falar assim, não vale isso, não vale a pena. Se eles fossem somente são tão bons quanto eles são, porque eles são bons, né? Sim. Eu já fiz curso com o Breno, eu sei que eles realmente têm a técnica. Ele tem a técnica, eles são muito bons. Sim. Se eles fossem somente bons e não tivessem as meninas, não tivesse você e os meninos, né? Você acha que isso ainda hoje é suficiente? O dentista ser bom? Não, mas não é o suficiente. Mas o dentista também não pode esquecer da sua capacitação técnica. Eu nunca vou colocar a gestão sobrepondo a técnica. É tudo nunca, junto, né? Nunca. Ele tem que se capacitar tecnicamente. Aquilo que ele vai falar para o paciente, ele tem que entregar. Se o paciente reclamou, ele tem que ouvir. Se o paciente quer rever, ele tem que ter a humildade de, sabe?
em contato com o laboratório, tem que ter uma boa relação com o laboratório. Dentistas não sejam inimigos dos técnicos de prótese. Exatamente. Então, porque tem essa rivalidade, sabe? Uma experiência que eu vivo, hoje não mais, né? Graças a Deus, mas eu já vivi muito isso. Tem aquele encantamento método Disney, que sim. algumas consultorias vendem, né? Então, a recepção, a venda, nossa, parece que você tá na Disneylândia. Na hora que você entra, você tá no Trombini. Você conhece Trombini, né? Sim, claro. Nosso parquinho que de vez em quando vem visitar a cidade. Sim. E é muito frustrante, porque o paciente, ele entra para dentro da porta com uma expectativa, cara. E aí você não tem material para suprir, você não tem tempo para suprir a expectativa e nem a habilidade que foi vendida, às vezes você nem sabe fazer. Então, essa conversa... um paciente, uma vez do instituto, que eu cruzei por ele, né, de fora, ele falou assim que quando ele chegou lá para ser atendido, e é inevitável a gente usar o instituto de exemplo, né, Tamara? Porque nós estamos aqui falando disso, né? Ele ficou chocado como que todo mundo sabia quem ele era. Chamava ele pelo nome, ele não se apresentou para ninguém. Todo mundo sabia quem ele era, sabia que ele estaria ali, sabia o que ele estava fazendo, quem ele era, que hora que ele chegava, que hora que ele ia embora. E assim, ele não teve que se explicar para nada, nem ninguém. Tava todo mundo pronto ali para receber ele. E ele ficou impactado com essa experiência, né? E eu fiquei refletindo naquilo. Eu falei, poxa, é uma equipe enorme. Marcou, né? Marcou pra mim, no sentido de, assim, como tá redondo a coisa, como funciona. E isso deixa a vida do dentista muito leve. Porque o doutor, ele não precisa fazer nada mais além do que ele sabe fazer, né? Ele não tem que preocupar se ele foi confirmado, se ele tá atrasado, se ele vai chegar a tempo ou não. Ele não tem que preocupar se o trabalho dele tá pronto no laboratório, né? Isso faz com que o trabalho dos meninos flua de uma forma muito diferente mais menos estressante, né? Hoje eu tenho esse privilégio lá com as minhas meninas, né? Mas eu já não tive por muitas vezes de eu chegar a chamar o paciente quando eu vou abrir a gaveta, cadê a dentadura da moça? Tudo bem, deveria ter olhado antes? Deveria, talvez, mas é muito corrido. Realmente não é a sua função. Não é a minha função. E aí, às vezes, ter que limpar uma cuspideira porque quem limpou não limpou direito, né? Não é que eu tenho problema com limpar chão nem cuspideira, mas isso tudo é muito desgastante. Isso soma no final do dia, vira uma bomba. E falando de consultoria, sabe o que eu também falo? Existe o tempo que você tem que insistir com as pessoas. Entendi. Sabe? Então, você não tem que... Tamara, mas eu vou ser injusta. Não, nem sempre. Então, só que você tem que comunicar. As pessoas, quando elas vão ser mandadas embora, elas precisam saber isso não pode ser uma surpresa para elas. Porque você já conversou uma vez, você já explicou duas, você já fez com elas. Então, eu sempre falo, primeiro você fala, depois você faz com ela, depois você faz com ela. Se na quarta, quinta vez cometer o mesmo erro, dá uma punição, dá uma advertência, mas tem que mandar embora. Entendi. Não tem jeito, sabe? Eu tenho muita pena. E aí não precisam se preocupar. A rotatividade, ela... Em alguns momentos da empresa, ela vai ser saudável. Ela só não pode ser rotineira. Eu já peguei uma empresa, uma clínica, que em um ano, a gente teve rotatividade de 20 recepcionistas. Meu Deus! O problema é de quem? Será que é da consultoria? Será que é da recepcionista? Então, eu acho que os profissionais, quando eu escuto isso, esse feedback tão legal que um paciente dá, e aí... Usando até o nome do podcast, para os dentistas virarem a chave, a comunicação é muito importante. E as recepcionistas, elas sentem uma frustração e uma dor, porque quando o dentista não comunica a elas sobre um paciente, sobre um procedimento, elas se sentem... Perdidas, Não, elas se sentem... A autoestima delas fica baixa. Me deixou de fora por quê? Eu sou uma mera recepcionista. Então, você tem que tratar a recepcionista como a pessoa-chave ali, que é a intermediária, a ponte do seu atendimento. E aí, tudo que você faz, você precisa comunicar. Você precisa falar para sua recepcionista aquilo que você combinou em consultório. Seja um procedimento diferente do orçamento. E isso acontece muito. Às vezes o paciente chega para falar assim... Fala uma coisa lá dentro. O paciente fala assim, eu vim pagar o clareamento. A recepcionista, que clareamento? Eu não tô sabendo. Olha a má impressão que isso dá. E a própria recepcionista fica péssima. Ou então, a gente tem uma organização ali de horário. Então, eu programei a minha agenda para os atendimentos
pacientes serem de 30 em 30 minutos. Então, eu já sei que é 1h30, 2 horas, eu já tenho ali. E aí, o dentista... Aí, eu sou uma paciente amiga do dentista, liga e fala assim, doutor, eu tô passando aqui, Sim, manda um WhatsApp. pode vir. Aham. Tudo bem, a pessoa pode ir. Eu falo, não tem problema você encaixar, mas fala para recepcionista. Sabe? Ou então, se essa pessoa mandou mensagem para sua recepcionista, ela falou que não tem horário e mandou para vocês, então o que vocês têm que falar? Deixa eu ver o que aconteceu. Porque pode ser que a recepcionista erre também e você consegue contornar. Mas primeiro, converse com ela. Olha, ela é minha amiga, ela tá em Patinga esses dias, eu vou fazer o atendimento dela, mas manda mensagem você. Dá essa autonomia para ela. Sim. Porque a gente não tem sensação pior que a recepcionista E a falar gente que jamais não... saberia disso, né? Nós nunca estivemos ali. Não tem sensação pior da recepcionista você falar que não tem horário e a pessoa aparece. Ah, não, eu liguei pro doutor, ele falou que eu podia vir. Acabou. Esse paciente nunca mais vai procurar recepcionista, porque ela tem a referência que é o dentista. Faz muito sentido. Assim, você falando, né? Eu você vejo isso todos os dia a dias. dia, entende? A mesma coisa com o laboratório. O paciente, às vezes, numa ânsia mesmo de marcar ali o paciente, tudo, as pessoas falam assim, você pode vir daqui 1 semana. Mas e o prazo do laboratório? Então, o que a gente faz lá? Eu já comunico isso para o meu paciente. Eu falo, gente, os pacientes, a gente precisa dos pacientes, a gente vai tratar eles bem e tudo, mas eles também precisam entender que eles precisam da gente. Então, tem que ter um respeito pelos nossos processos. Claro que existem as urgências e a gente tem todo o cronograma de o que é urgência. E a gente pode falar isso também aqui. Mas, Amanda, quando a pessoa vai fazer um tratamento com você, ela tá confiando em você. Então, se você entregar em 10 ou 15 dias, não faz diferença. Não faz. Então, às vezes, é mais uma ansiedade nossa do que do próprio paciente. Então, o paciente vai embora e a gente fala, olha, foi pro laboratório, ele vai me dar o melhor prazo. E aí, eu vendo isso como uma qualidade do serviço. Olha como que muda. Só uma comunicação. É só uma comunicação. É só uma comunicação. Então, eu falo, assim que ele me der o melhor prazo, a gente vai entrar em contato e eu vou marcar você. Porque acontece muito isso. O paciente chegou, cadê o trabalho? Às vezes, tá lá no laboratório. Ou então, eu tô pagando taxa de urgência e aí, à toa. todo mundo arregala o olho, o paciente fica assim, deu ruim. O que aconteceu? A gente até vê. E aí, vou embora? Eu vou ficar aqui? Eu espero? Não espero, né? É frustrante. É uma coisa muito desconfortável mesmo. Como que você, assim, pra gente já ir caminhando assim pro final, como que você controla isso? Não controla, eu sei que você não controla, mas como que você treina a equipe, treinou todo mundo, deu alta, recebemos alta da consultoria. O que você daria, assim, de dica para a pessoa continuar naquele caminho? O que você acha que são coisas essenciais que você treinou eles para fazer, apesar de tudo ser importante, mas que não pode deixar de acontecer, senão a roda vai sair do trilho? Reuniões. As reuniões... existem vários tipos de reuniões. Com que frequência, assim, você acha? Eu acho que semanal. Porque a odontologia, o fluxo é muito intenso. Então, se você deixa de uma semana para outra, já aconteceu de semanas lá. Hoje, quando eu não vou fazer reunião, eu delego. Eu já tenho a Gabriela, que ela já é responsável quando eu não estou. Então, quando eu não faço, e a Gabriela também aconteceu alguma coisa, não vai ter... A semana é um caos. Sério? E as pessoas sentem falta. Ah, não. O que rola nessa reunião? As pessoas sentem falta. A gente fala da nossa agenda, a gente fala de cada paciente. Então, por isso que esse semana. Por isso que esse paciente sentiu esse cuidado. Porque a gente fala. E aí, como a Gabriela e a Amanda estão à frente, elas falam, gente, esse paciente reclamou do atraso. Aí, a auxiliar tá ouvindo isso, ela sabe que no atendimento, doutor, esse paciente reclamou. Ou a gente vai fazer o máximo para não atrasar, ou quando ela entrar, o doutor vai falar, olha, você esteve semana passada, você ficou insatisfeita, me desculpa, não vai acontecer. Tem que ter isso. Todo mundo no mesma página. Todo mundo. Então, a gente fala. Aí, a gente faz dinâmicas. E quanto tempo dura esses treinos? 40 minutos. Sério? É 40 pouco, não? minutos. Não, hoje... É porque hoje tem fluxo... hoje tem constância. Então, no início, a reunião vai durar 1h, 1h30. Tem muita coisa que você fala, não, isso aí a gente conversa depois. Isso aí você vai conduzindo. É porque tem a reunião. Existe a reunião de setor. Porque tem coisas que eu vou falar para a pessoa da esterilização que não tem necessidade de todo mundo ouvir. Eu tenho a reunião 1 a 1, eu tenho feedback, eu faço também aquelas pesquisas anônimas, e são anônimas mesmo. Isso você faz sempre? Eu faço... as pesquisas anônimas eu faço por ano 3 vezes só. E você ensina as pessoas que passaram Não, eu já entrego pronto, com as perguntas prontas. E aí chama clima organizacional. Então, a gente vai realmente ver a temperatura. Eu vou contar uma coisa assim, simples. No início do ano, eu fiz a primeira pesquisa. E aí,
pedir para a pessoa dar uma sugestão do seu próprio setor e tal, ou uma reclamação em geral. Sabe o que eles reclamaram? A clínica é nova, né? Tem 1 ano o instituto só, que não tinha um scanning para colocar a bolsa. E aí elas estavam colocando, para mim tava tudo certo, porque tinha tipo uma mesa e cada uma colocava uma bolsa na mesa. E quando eu levei para eles falaram assim, mas ninguém tinha pensado nesse caninho delas. Ninguém, porque eu tinha meu armário, os doutores também. Nem carrega bolsa. Olha isso. E eu vi isso já no início do ano. Então, rapidamente, a gente providenciou esse caninho. E hoje cada uma tem uma coisa simples. É o que eu tô te falando, nem sempre vai ser o dinheiro. Às vezes ela quer um reconhecimento, um conforto. Ano passado... Ser ouvida, né? Ser ouvida. Então, ano passado, né, eu dei um presente para elas. E cada presente, eu como gerente fiz isso e coloquei um bilhetinho. E eu lembro que elas postaram o bilhetinho. Não postaram um presente. E eu, assim, o presente foi muito legal. Olha e que tal. Doideira. Mas elas colocaram um bilhetinho e colocaram textos, né? Muito bom ser reconhecido pelo nosso trabalho e tal. Então, o gerente, Amanda, o gestor ou o doutor, ele precisa fazer a reunião semanal, fazer um treinamento a gente chama de reciclagem. Então, por mais que você ensinou, eu atendo uma clínica em Caratinga que eles fazem isso e eu sempre tô lá. Então, de 3 em 3 meses, e muitas vezes os temas são parecidos. Comportamento, imagem pessoal, comunicação, oratória, como lidar com conflitos. E aí elas trazem situações, a gente faz a jornada do cliente. E vocês fazem o quê? Dia de segunda, de manhã? Lá na clínica, segunda, 8 horas. É sempre segunda-feira, no início do dia. Primeira coisa. Então, a gente o atendimento começa às 9. Sempre às 9. Juntos de 8 às 9. A gente já realocou para as 9. Porque aí o pessoal toma café e tal, a gente tem aquele momento ali. Então, a gente faz agenda da semana, recados da semana. Então, todo mundo sabe quem vai tirar férias, quem tá de folga. Sério, que legal. Todo mundo. Aniversariante, a gente comemora. Então, o marketing, que hoje é o Matheus, ele faz stories o dia inteiro. Então, eu preciso falar para as pessoas que elas vão ser filmadas. Eu não posso ser simplesmente. Então, a gente fala que vai ser filmado, a gente fala que vai ter depoimento, que o paciente vai almoçar, que vai tomar café. Enfim, a gente fala tudo inerente à nossa semana. Aí, depois a gente faz uma dinâmica ou não. E eu sempre, no final... tem pessoas que, né, eu sou cristã, a clínica acaba que não foi um critério, mas todo mundo lá é cristão, cada um com a sua igreja, sua religião, mas a gente sempre faz um devocional no final. A gente faz uma oração, uma palavra, porque é o nosso motivacional ali. Então, eu gosto também de fazer isso pra gente começar a nossa semana com todo mundo ali na mesma Essa reunião sintonia. me pareceu ter 2 horas. Menina, 40 minutos. É rápido, ela é objetiva e rápida. Então, para manter tudo isso, você acha que o primordial são esses encontros, né? As reuniões, os treinamentos, Pra os você conseguir feedbacks. ajustar ali as pequenas coisas, alinhar. Os feedbacks individuais. Então, uma coisa é eu falar assim, Amanda, essa xícara não pode ficar aqui, tá? Tá bom, seu cérebro vai falar assim, ela não pode ficar aqui. Mas pode ser que você passe um dia, ela fica, sabe? Outra coisa é eu falar assim, Amanda, essa xícara não pode ficar aqui, porque o lugar dela melhor é aqui que meu paciente vai tomar café, ele vai sentar, ele vai estar mais próximo à xícara, e eu preciso do conforto desse paciente. Você conseguiu compreender? Então, a pessoa, ela já muda o conceito. Não é que a xícara não pode ficar aqui. A xícara tem que ficar aqui porque ela tem um motivo para estar aqui. Então, isso acontece em reunião, em feedback individual, em treinamentos. Então, quando a gente começou com o treinamento de recepcionista, eu fechei o primeiro curso com 15 dias. Acho que foi o curso mais rápido que a gente vendeu. A dor a necessidade. E olha o que é legal. Como que foi a minha estratégia? Não são as recepcionistas que pagam o curso. E eu falo isso para os empresários. Vocês vão fazer isso como um reconhecimento. Amanda, elas tiram foto, elas postam. Imagino, que elas legal. me mandam Eu vejo mensagem, algumas coisas. elas mandam textão. Tamara, eu nunca tive isso. Eu nunca tive um treinamento. Eu não sabia. Assim, então, o que a gente conseguiu construir hoje na cidade, a Colabore foi a primeira empresa que teve evento para recepcionista exclusivo, tá? Exclusivo no Brasil. Eu procurei no Google. Eu acredito. Eu procurei no Google, Então, quando a gente fez a primeira edição, foi um sucesso. Segunda, terceira. E agora a gente está se preparando, vou contar aqui. Então, olha que grande isso. 5 anos. 5 e aí, o anos. que vem para Colabore por mais 5 anos para frente? A gente vai começar a rodar outras cidades com os nossos eventos. A gente tem 2 eventos importantes, que são para as recepcionistas e para gerentes de clínicas. É bem específico. Já vi tudo. Daqui a pouco eu tô vendo vocês de ponte aérea. Recebo, amém. Então, a gente quer ir para outras cidades. A gente também vai pro digital. Hoje, o nosso digital, ele é Instagram. Mas a gente vai pro digital também. Escalar isso de A gente forma... vai escalar. A gente vai começar a entregar as nossas ferramentas que massa, no gente. digital. Isso. É isso. E eu vou fazer...
eu vou fazer por onde eu for, Amanda, eu quero mesmo levar a odontologia. Hoje a Colabore não atende só odonto. Então, a gente atende a área de medicina, a área também da saúde. Mas ela é o seu exemplo, né? Sempre. Ele sempre vai ser meu carro-chefe. E eu sempre vou levar a odontologia junto com a Colabore. E a gente teve um fenômeno ano passado muito interessante, que vários ramos começou a procurar a Colabore e começou a fechar com a Colabore. Porque isso que a gente faz, se você não falar dentista, você entende que qualquer empresa precisa. Sim, então, exatamente. a gente teve procura de loja de roupa, de academia, isso contratos fechados. Loja de roupa, academia. Tudo para treinamento pessoal e estratégico. Planejamento financeiro. Que massa. Eu falei academia, loja de roupa. Advocacia, a gente teve vários ramos. Não, a gente teve empresa de internet, que Mas acabamos de entregar. Também, vocês fizeram um movimento muito grande na internet, dedicaram muita coisa ao ano. Mas olha onde a odontologia está. A odontologia está sendo a referência, sabe? Então, a gente está conseguindo atingir o objetivo, não só lá dentro do instituto, mas fora. Porque o mercado está falando assim, não, se essa clínica... E essa outra clínica deu certo, eu quero isso para minha empresa. Olha que legal, olha essa virada de chave. Né? Lá no congresso que eu fui agora em São Paulo, eu vi a odontologia sendo um centro e o foco eu fico feliz. de muitas empresas, muitas startups. E o pessoal querendo investir, empresas grandes como a CIMED. Eu vi você a viu Carla, que chique? Tava chique, lá, pertinho de você. Pra gente, peguei o microfone, fiz uma pergunta para ela. Então, eu acho que esses palcos que a gente está conseguindo chegar são muito valiosos. E eu também acredito nisso. E aí, para a gente finalizar, eu quero que você deixe aqui para nós os contatos da Colabore, como que faz para contactar, entrar em contato, porque está nos meus planos para o meu novo projeto, independente de onde for, né? Porque eu acredito muito nesse trabalho. Eu acho que ele é um divisor de águas para quem quer fazer a coisa do jeito certo. Sim. Por mais que eu estude, por mais que eu me dedique, por mais que eu maratone tudo que tem no YouTube, porque eu sou youtuber, eu gosto de ver muito YouTube. Eu nunca vou ter o olhar de uma profissional, né? E eu acho que você entregar os seus funcionários, o seu negócio na mão de quem faz só aquilo da vida é um investimento sem preço, né? Sim, verdade. Então, como é que o pessoal te acha? Onde que tá a Colabore? E como é que funciona? Nosso Instagram é @colaboreoficial. E lá você vai ver todos os nossos consultores trabalhando, todos os projetos que a gente atende. E o meu é @tamara.isarrocha. Então, lá a minha comunicação é direto para as recepcionistas, para a equipe, para a gerente. Então, sigam as duas páginas. E lá não tem o link? Lá vai tem direto o link, no WhatsApp? já vai direto. E o Marcos vai fazer todo o atendimento e o levantamento para o melhor projeto para vocês. Massa, gente. Então, esse é o podcast de hoje. Eu fiquei, assim, encantada. Passou muito rápido. Foi muito bom. Já estamos aqui há 1 hora. Gente, eu amei. Eu amei. E o objetivo, assim como a Tamara, tudo que a gente faz com uma missão, tudo que a gente faz com uma ideologia muito, muito fundada, muito findada, a gente colhe muitos frutos, né? Deus na frente sempre, a gente levanta a nossa palavra, a nossa missão, o nosso bom trabalho. E é isso que a gente fez aqui hoje nessa mesa. Espero que tenha ajudado alguém. E é isso, gente. Aproveita para se inscrever no canal, compartilha esse episódio com quem você acha que pode fazer sentido. Não deixe de seguir a Colabore, porque é uma empresa muito legal. Eles postam muito conteúdo, muito insight massa na internet. E até o próximo podcast. Tchau!